Foi-se o tempo em que a tatuagem era mal vista no ambiente de trabalho. Na maioria das empresas não existem mais restrições com relação a isso. Mas na Polícia Militar do Paraná a questão ainda gera polêmica. Ela já foi símbolo de rebeldia, mas hoje a tatuagem é considerada um tipo de expressão artística sobre a pele. Mas ela se tornou motivo de polêmica dentro da corporação da Polícia Militar. De acordo com esse advogado, um corregedor teria constrangido seu cliente, que é policial militar, por causa dos desenhos. Houve o constrangimento, tal fato tem que ser levado muito a sério, tem que ser investigado tal situação, respeitando, é claro, o direito do oficial, mas acima de tudo também, resguardando aquele que foi atingido, pois as pessoas que foram chamadas, dizer que aquilo é coisa de bandido e, acima de tudo, depois de um termo de declaração, sem a instauração de um processo disciplinar, vem a afrontar a própria Constituição Federal e os direitos de um militar, que é cidadão acima de tudo. A situação é no mínimo curiosa, haja vista que o próprio secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Fernando Francischini, também tem tatuagem. Uma norma interna da Polícia Militar do ano de 2006 diz que o policial pode ter tatuagem, desde que não seja agressiva e que não esteja numa parte visível do corpo. Esse coronel da Polícia Militar afirma que a situação já foi regularizada e que os policiais não precisam cadastrar suas tatuagens, como teria sido determinado pela Corregedoria. Nós procuramos o comando, procuramos a Corregedoria, colocamos à disposição dos policiais que se sentissem constrangidos, e temos a palavra do comandante-geral de que nenhum policial será punido por ter tatuagem ou por não cadastrar tatuagens que não sejam aparentes. E sobre esse assunto, eu converso com um especialista em segurança pública, o coronel Jorge Costa Filho. Coronel, muito obrigada por sua presença aqui. Boa noite. Boa noite. O senhor também ocupou muitos cargos na Polícia Militar, já foi, inclusive, comandante do 12º Batalhão, já tem uma vasta experiência na PM. Por que ainda existe tanto estigma com relação às tatuagens? Eu creio que isso foi um grande mal-entendido. Porque quando o policial ele vai ingressar na corporação, no próprio edital, o que acontece? Ele está previsto algumas normas. Por quê? Porque o policial ele está ali para representar a sociedade, para defender a sociedade. Então, não é que seja proibido tatuagem. Mas, por exemplo, uma suástica. Hoje, a suástica ela é condenada mundialmente. Então, se o policial for entrar e tiver uma suástica, digamos, a conduta psicológica dele já tem que ser avaliada. Imagine também ele querer entrar na polícia com uma aranha tatuada no rosto. Aí você, como cidadão, ou qualquer cidadão, vai chamar a polícia, quando chega um policial fartado com uma aranha tatuada no rosto. Então, são critérios, como falou. Você pode ter a tatuagem, desde que ela não seja ofensiva, ela não gere símbolos de violência, ou seja, estimulando a violência, tatuagens do próprio PCC, comandos do sistema penitenciário, porque o policial está ali para defender a sociedade. Então, ele pode até ter a tatuagem, desde que seja uma tatuagem que lhe traga alguma coisa positiva. Mas, independente do desenho e da tatuagem, ela não pode ser aparente, né? Como a gente viu na reportagem, tem essa restrição. Por que essa restrição tão específica? Aquilo como eu te falei, quando a população chama a Polícia Militar, nós temos sempre que atender a grande maioria da população. Nós não podemos trabalhar por uma minoria. Então, uma pequena minoria, digamos, é adepta de tatuar todo o corpo. Mas, até hoje, a grande maioria da população, ela preconiza algumas normas de conduta, algumas normas de padrões. Então, para que o policial possa chegar no atendimento da ocorrência e ter uma boa receptividade, é aquilo que eu falei. Imagine você chegar e um policial chegar com as mãos todas tatuadas, com tatuagem no pescoço, tatuagem no rosto. Isso cria uma demonstração, de repente, de falta de comprometimento. É uma questão muito mais de aspecto psicológico para dar um melhor atendimento à população como um todo. Então, não é que seja proibido. A partir do momento que ele entra, ele aceita algumas normas. E essas normas já estão, inclusive, no edital quando ele faz a sua inscrição. Então, eles não estão sendo hoje falado, hoje você não pode. Não. Quando ele entrou, ele tinha algumas regras, como em qualquer profissão. Já sabia da restrição. Ele já sabia da regra. Então, ele seguindo essas regras, não vai ter problema nenhum. E agora, ainda falando da conduta dos policiais, a gente vai ver agora algumas imagens que a gente tem
do circuito interno de segurança de uma casa noturna em Curitiba, onde ocorreu uma briga envolvendo um PM na semana passada. Essas imagens foram divulgadas, inclusive, na internet e também nas redes sociais. O policial Matheus Dallagnol atirou em outro rapaz e foi autuado em flagrante. Ele estaria de folga, mas teria permissão para andar armado. Coronel, todos os PMs têm essa permissão para andar armado? Não existe nenhum tipo de restrição? Bom, o policial militar ele tem que estar 24 horas do dia à disposição da população. Tanto é que por isso que a estrutura militar é uma estrutura diferenciada. Mesmo ele estando de folga, ele está indiretamente sempre em serviço. Então, imagine você estar andando na rua, de repente você é assaltada, você está vendo ali 2 policiais sem farda, de folga, mas você sabe que eles são policiais, e você fala, socorro, polícia, ele fala, não posso, estou desarmado, não tenho o que fazer. Então, fica uma situação ruim. Então, ele tem que estar sempre preparado para atuar como policial. Mas isso também não exime a sua responsabilidade e a sua conduta. Então, se ele vai numa casa de shows, se ele está de serviço, ele está trabalhando na área de inteligência, ele está numa investigação, ele teria que estar ali, com certeza, armado. Porém, se ele for na hora de folga, o que preconiza? As casas também têm que ter um local específico para onde que ele possa tirar a sua arma e deixar ali, de repente, guardada. Mas a grande maioria não tem esses locais. Então, ele também fica naquela situação. Se eu não posso pegar, de repente, uma pistola .40 e deixar com segurança ou com o caixa uma arma que é minha, que é do Estado, porque se der algum problema, ele vai ter que responder. Ou seja, se tivesse uma estrutura boa nas casas, seria muito mais fácil até para a própria corporação cobrar esse comportamento. Mas, infelizmente, como eu te falei, a maioria das casas não tem isso e acaba acontecendo que o policial, por não ter onde deixar a arma, acaba ficando com a arma. Mas, repito, isso não tem nada a ver com a sua conduta pessoal. Ele tem que estar sempre preparado para, em primeiro lugar, defender a lei. Ele tem que preservar a vida e defender a lei. Então, muitas vezes, até como numa ocorrência, a orientação é sempre a mesma. Entre você colocar em risco a vida de alguém e deixar até o marginal fugir, deixe ele fugir, preserve aquela vida e, na sequência, vamos fazer de tudo para prender aquele marginal. Da mesma forma, nessa ocorrência. Pelas imagens, a gente até percebe que, provavelmente, a pessoa que foi baleada, estava totalmente alterada, não sei se estava sob efeito de drogas ou de bebida alcoólica, mas ela estava totalmente agressiva, tanto é que nas imagens você vê que ela foi para cima do policial, que estava armado, ele desarmado, ele foi para cima de uma pessoa armada. Então, isso já demonstra que ele estava, digamos, fora do seu normal. Mas o policial ali, ele deveria, vendo que o outro estava desarmado, até utilizando da força física para tentar contê-lo ou procurar evitar. Eu não posso afirmar porque eu não sei e só o inquérito vai dizer realmente o que aconteceu. Mas, com certeza, não é só o policial que estava errado. Estavam todos errados. E o que eu sempre digo, a função da Polícia Militar é sempre preservar a vida. E, na opinião do coronel, a forma como a PM investiga esses casos aí de má conduta dos policiais e a forma como eles são punidos, tudo isso realmente é eficaz? A PM é eficaz nessas situações? Uma coisa que poucas pessoas sabem, até um movimento, muitas vezes, dos policiais para acabar com o regime militar, acabar com a auditoria militar. Por quê? Porque no nosso sistema, se o mesmo crime cometido por um civil, se ele leva 6, 8, 10 anos para entrar em julgamento, pelo nosso sistema, em no máximo 1 ano, 2 no máximo, ele já está em julgamento. Então, a justiça nossa ela é muito mais rápida, muito mais célere do que a justiça comum. E se você for ver as estatísticas dos policiais que vão em julgamento, o sistema de punição pela legislação, porque não é a PM que julga, quem vai do julgamento é um juiz togado de carreira, que é colocado à disposição da auditoria militar, e um promotor do Ministério Público, que é colocado à disposição da auditoria militar. Então, quem julga é um juiz, quem acusa e faz a sua parte é um promotor do Ministério Público, porém, como é uma vara específica, os processos eles são muito mais rápidos. Então, a justiça é igual, só que ela é muito mais rápida e até, muitas vezes, com um peso até a mais, porque como ele é um policial militar, ele tem, digamos, a responsabilidade de ser um cumpridor da lei. Tá
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Coronel. Uma boa noite para o senhor. Boa noite para você também.